Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma resenha do canal Livros e Ideias. Nesse canal, todas as sextas-feiras, a gente publica uma resenha de um livro que provavelmente vai lhe interessar. Lembre-se de vez em quando de dar uma olhadinha nesse canal, principalmente se você é um leitor um tanto quanto inconstante. Tá? Mas de qualquer forma, para não esquecer, vai já dando o seu like, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação e distribua para as suas redes sociais, que a gente precisa muito de divulgação. O canal está crescendo, mas está muito longe ainda de atingir as nossas metas. Mas vamos chegar lá, vamos trabalhar para chegar lá, cada vez melhorando, principalmente o conteúdo que a gente está passando para vocês. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre uma obra de Franz Kafka. Ele é um escritor muito diferenciado e hoje nós vamos contar para vocês sobre a Metamorfose. Sim, senhores. É um pequeno livro, pequeno para o porte de Franz Kafka, que tem 180 páginas mais ou menos, e o Kafka é um autor húngaro e que publicou esse livro em 1915, já é do século passado, então. Esse livro, pessoal, ele conta a história de um caixeiro viajante, o Gregor, que um dia acorda essa palavra é difícil, metamorfoseado e transformado num enorme inseto. Ele é um caixeiro viajante, e ele não gosta muito do seu trabalho e muito menos do seu chefe. No entanto, ele tem muita responsabilidade quanto à sua família, para conseguir manter a sua família, ter uma qualidade de vida decente. Então ele se submete a esse trabalho, mas muito infeliz, muito melancólico, o nosso amigo Gregor. Então o problema é que ele acorda e fica muito assustado com o que ele vê. Ele se percebe transformado num inseto gigante e a preocupação dele era não chegar atrasado ao trabalho. E como ele estava com uma dificuldade enorme de sair da cama, por causa do seu novo formato, não é? Então ele ficou lá quietinho, esperando os acontecimentos, pensando no que ele ia fazer da vida. A luta para sair da cama continua, Gregor não consegue sair da cama, quando o pior acontece. O chefe, o gerente da empresa que ele trabalhava, foi na casa dele procurar saber por que o atraso e pegá-lo para trabalhar. Então, enquanto ele fala, consegue falar ainda, tentando acalmar a família e o gerente, tentando se levantar e tentando abrir a porta. A porta do quarto estava trancada, né? O seu objetivo é convencer a todos que ele tem um pequeno contratempo, mas que já está pronto para ir trabalhar, ele está se ajeitando para ir trabalhar. De repente a voz começa a transformar-se em ruídos que não dá para, inaudíveis, que não dá para entender. Então o Gregor não consegue se comunicar com a família, que fica muito preocupado e chama um médico. E um marceneiro para abrir a porta do quarto também, né? Então, finalmente, Gregor, a porta do quarto se abre e vai logo na direção do gerente, o Gregor, para dar uma explicação sobre o seu atraso, sem se importar muito com a forma que ele tomou naquele momento. Lógico que a família muito assustada, que devia um inseto daquele tamanho falando que era o Gregor, e obviamente o chefe lá, o chefe da empresa foge, né? Com muito medo.
todos ficam muito impassíveis com essa nova situação, mas o único que toma uma atitude, né? O único que toma uma atitude é o seu pai, que dá-lhe uma bengalada e faz com que o inseto volte para o seu quarto. E a vida, a partir daí, a vida do Gregor passa a ser ali, dentro do quarto, e a que tem mais sensibilidade com a situação é a irmã dele que o alimenta, né? E que mantém o quarto limpo, mas por algum tempo só, né? Ele se distrai ouvindo as conversas da família sobre a nova situação financeira. Afinal, Gregor não trabalha mais e não pode garantir o sustento da sua família. Passando o tempo, Gregor aprende a andar melhor com suas pernas finas, né, e começa a caminhar pelo quarto. E sua irmã percebe e resolve retirar os móveis do local para que ele possa andar mais livremente pelo seu pequeno quarto. Ele não quer. Ele fica extremamente revoltado pela retirada dos móveis, porque para ele retirar os móveis era acabar com o resto da humanidade, que finalmente estava para ele estava resumida a esses poucos móveis. Aí a família complica muito a situação financeira da família, que resolve alugar um dos quartos da casa para alguns hóspedes, né? E 3 inquilinos passam a morar e dominar o ambiente doméstico. Um dia a irmã está tocando violino, ele gosta muito de música e sai do quarto para ouvir a irmã tocar, onde os inquilinos conseguem vê-lo, aquele enorme inseto. Rompem um contrato de aluguel e ameaçam processar a família. Perereco, né, pessoal? A irmã, então, que tentava protegê-lo, em função dessas novas dificuldades, também começa a atacá-lo e sugere que a família pense em se livrar dele. Afinal, essa situação, além de não ter o sustento que era fornecido pelo Gregor, né, antes de virar inseto, obviamente, e aí eles resolvem dar como que vão fazer e resolve se livrar dele, né? Aí vocês vão ler a história. Esse é o grosso da história, né? A família não tem alternativa, né? Além de ter que aceitar esse fato indiscutível, realista que aconteceu. Então, e estão de pleno acordo com essa transformação, tentando conviver da melhor forma possível com isso, mas não conseguem. Eu já expliquei lá antes, eu dei uma pulada, né? Percebe que a crítica social aí acontece novamente, né? Mais um livro que tem uma crítica social. A família que era dependente, mas que não ligava muito para ele, achando que aquilo era obrigação, de repente passa a ter que se virar, a ter que dividir o seu espaço com inquilinos, e o coitado do Gregor lá fechado no quarto, sem saber o que fazer, sofrendo muito pela nova situação. Interessante que a preocupação do Gregor continua sendo o trabalho, ou a impossibilidade dele trabalhar. Ele aceita a situação nova porque também não tem outro jeito. É irreversível essa nova situação do Gregor. Vale falar um pouco, né, depois da transformação. Agora, além da transformação do Gregor, todo o entorno que o Gregor vivia, sua família, sua casa, também se transforma. Então vale comentar principalmente como cada pessoa se transformou. Por exemplo, o pai do Gregor continua passando o tempo na casa, sentado e dormindo. Porém, agora ele faz com seu uniforme de trabalho. Em pouco tempo que fica imundo, porque ele só tem aquele uniforme. A irmã, já falei, cabe a limpeza do quarto do Gregor.
No começo ela faz com bom gosto, mas depois ela se enche e que esse trabalho se torna muito pesado para ela. Como em outros grandes livros da literatura, ou grandes obras da literatura, a novela pode gerar teorias e interpretações entre os leitores e estudiosos da área. Ela é focada sobretudo na transformação do protagonista. E, então, logicamente, ela conduz a muitas reflexões sobre identidade. Mas, para o fim da obra, acontece uma reflexão muito interessante do Gregor, né? Ele sofre com a sua nova forma, né, de não participar das atividades, dos folguedos da família, porém, ele se sente livre, liberto. Por quê? Porque agora ele ele não tem que respeitar aquelas regras sociais daquele trabalho que ele detestava, daquele chefe que ele não suportava. Percebem que essa prisão dele na forma de ser também trouxe um grau de liberdade para ele e ele ficou feliz com isso. Vejam que várias obras da literatura têm esse contraponto entre prisão e liberdade. Às vezes o personagem está preso, se sente mais liberto do que quando estava libertado e vivendo a sua vida normal. Acho que é isso, não precisa mais detalhes, vocês vão ter que ler. Eu dou o menor número de spoilers possível, né? Só lembrar que essa obra do Kafka está em domínio público e dá para encontrá-la facilmente em PDF. Só para fechar os personagens, né, para algumas características, tem o Gregor Samsa, que eu já falei bastante, e o pai e a mãe têm grande dívida e dependem do filho financeiramente, eu já falei também. E então os pais e a mãe são os que... O pai e a mãe abandonam ele realmente no quarto para tentar encontrar uma nova forma de sobreviver. A irmã se chama Greta e que é a única que continua, pelo menos por um tempo, se preocupando. E o gerente é um tipo de uma caricatura, né? E que representa o mundo do trabalho, a necessidade absoluta do dinheiro para sobreviver, né, naquela sociedade vulgar e que dava muito valor à posição social e ao dinheiro. Eu já falei que essa novela foi publicada em 1915 e o estilo do Kafka é basicamente associado ao expressionismo e ao existencialismo. Então, há algumas características das obras do Kafka. O realismo fantástico, nós já falamos bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que merece ser citado. A atmosfera claustrofóbica, que é bem presente na nova forma de vida do coitado do Gregor, um protagonista alienado, né? Alienação também tinha naquela época, viu, pessoal? A narrativa é muito descritiva e muito detalhada, todos esses temas, essas formas fazem parte da literatura do Kafka. O simbolismo e a ambiguidade, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu e tem que ficar imaginando. Como eu já falei, é muito comum em muitas e muitas obras. E o tom não podia ser diferente, é melancólico e às vezes irônico. Mas depois dessas pequenas características da escrita do Kafka, algumas obras que podem ser similares, né? Por exemplo, O Estrangeiro, de Albert Camus. É uma obra francesa de 1942, que inclusive eu indiquei já O Estrangeiro numa série que a gente faz de vídeos indicando alguns livros, né? E é muito similar.
o protagonista não se transformou, mas é completamente alienado, é muito similar a essas duas obras, escritos de uma maneira diferente, mas similar. O Grande Crime e Castigo, de Dostoiévski, também examina as complexidades morais e psicológicas de um crime, também é uma obra que lembra um pouco a Metamorfose. E o famosíssimo 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que também é adepto e trabalha em cima de um realismo mágico. Então essas obras quem se interessou muito por esses temas, pode encontrar também nessas obras. O Kafka, eu já falei, é um autor húngaro que nasceu em 1883 numa família de classe média e estudou direito, e que durante a sua vida teve várias ocupações. Eu acho que vale destacar as principais obras de Kafka. Eu já li algumas eu vou voltar aqui para falar com vocês. O Processo, que foi publicado em 1925, O Castelo, menos famoso, em 1926, A Colônia Penal, que é uma boa obra também, em 1919, e uma que eu nunca tinha ouvido falar, que era Carta ao Pai, em 1919 também. A obra do Kafka impactou significativamente na literatura do século XX. Até hoje é muito pranteada, é muito seguida. E tenho certeza que influenciou muitos e muitos autores, principalmente a criatividade do Kafka na representação e na criação dos seus personagens. Faleceu em 1924, com 40 anos de idade, coitado, vítima de tuberculose, que era muito comum na época. Bem, pessoal, era isso que eu queria dizer sobre essa obra, A Metamorfose, que é uma obra relativamente curta, vale a pena ler, para que você conheça o estilo de um dos grandes escritores do século XX. Bem no começo do século XX, mas um dos grandes escritores do século XX. Como eu recomendo muito essa leitura, eu fiquei muito impressionado com a leitura e dei até algumas risadas, mas me fez refletir muito essa obra, tá? Então, recomendo para vocês, leiam que vocês vão gostar, principalmente porque está em domínio público, em PDF, não precisa gastar nada. Tem um filme que é de 2002, o ano da produção. Ele tem um nome de, traduzindo, é um nome russo aqui que eu nem vou me arriscar a falar, Prevanshenvi, não sei como é, que em russo quer dizer a transformação. Eu não sei se em português foi traduzido como a metamorfose ou como a transformação. Ele é um filme que trata do gênero de uma certa forma, mantendo a originalidade da obra do Kafka. Acho que vale a pena dar uma conferida. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Quem chegou até agora no final desse vídeo, quem está nos aguentando até o final desse vídeo, por favor, deem um like, não esqueçam, tá? E façam a inscrição nesse canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para receber as novidades, que vamos ter muitas novidades no canal, estamos em ritmo de Brasil grande, e que também divulguem muito esse vídeo e esse canal para a sua rede social e por seus amigos. Muito bem, até o próximo vídeo, passem uma boa semana e tchau, tchau!